Andarilha das estrelas em Gaia. E se hoje eu perguntasse para você, você acredita que realmente vai haver 3 dias de escuridão? A gente vê muitos vídeos falando sobre isso, não é? Até que ponto é um copia e cola desde lá do tempo do dilúvio, descrito no livro de Enoque, quando houve a punição para os sentinelas ou os vigilantes, que seriam os anjos caídos, quando tiveram relações com as mulheres humanas e dali nasceram filhos híbridos, gigantes, que comiam tudo pela frente. Os animais, o que os homens plantavam na época, os próprios homens e depois uns aos outros. Então, o Deus, esse Deus desse planeta, que se considerava Deus, resolveu exterminar com toda a criação. E lá houve os 3 dias de escuridão. Será que nós ainda vamos ter 3 dias de escuridão? Teve uma beata em 1700 e alguma coisa, eu vou colocar a história completa na descrição do vídeo, que descreveu, sim, vai haver 3 dias de escuridão, devemos ter velas com mel de abelha, fechar tudo dentro de casa e não abrir até essa escuridão passar. E aí a gente vai para a ciência. Fisicamente, quais são as formas pelas quais poderíamos ter, com a noção de um planeta inteiro, porque na época de Noé o mundo era restrito àquela área. Até que ponto nós podemos ter algum fenômeno natural, físico, que poderia bloquear a luz do Sol para o planeta inteiro? Por 3 dias. Se for além de 3 dias, nós temos erupções como a gente já teve do Krakatoa, uma possível do Yellowstone, mas ultrapassaria 3 dias. Uma guerra nuclear, inverno nuclear, ultrapassaria 3 dias. E aí eu fiquei pensando, mecanicamente, fisicamente, de que forma poderíamos ter 3 dias de escuridão no planeta inteiro? Rotação, inversão da rotação do planeta, eu calculei, precisaria de 1 semana para que durante 3 dias uma parte do planeta ficasse no escuro. Também essa possibilidade não é viável. A única possibilidade que eu vejo seria uma possibilidade artificial, tecnológica, ou seja, que mecanicamente colocasse um anteparo entre a Terra e o Sol, de forma que a Terra continuaria girando, só que o escuro por esse anteparo. Não é novidade que nós sempre fomos visitados por seres que contribuíram para a nossa evolução. Eu não os vejo como vilões, apesar de que muitos de nós ainda são escravos, não é? Deles. Enfim, me faz voltar a Noé. 3 dias de escuridão. Como surgiu toda aquela água ali? Nem derretendo tudo daria para fazer aquilo. Aquela inundação toda. Então eu pensei, será que de alguma forma eles tinham tecnologia para puxar a água dos oceanos do entorno? Então fazer placas de água caindo. E depois, porque metade foi encher 20 dias, depois 20 dias foi esvaziar. A lógica nos diz isso. Então, do fundo do meu coração, eu não sinto que nós passaríamos por 3 dias de escuridão. E o que eu acho sobre as pessoas que falam sobre essa previsão? Eu acho que elas estão sendo
trolladas. Quem tem contato mediúnico ou com o que quer que seja, tem ou deveria ter a humildade de reconhecer que nem sempre as mensagens vêm de fonte idônea. E eu venho desenvolvendo meus métodos para não ser trollada, porque sim, eu também sou trollada. Eu acho que é para aprendizado, para eu saber que nós temos que passar tudo pelo crivo da razão. Enfim, qual seria o motivo de se falar tanto nesses 3 dias de escuridão? Causar pânico, causar medo. Esse é o alimento de muitos seres. Quem são as pessoas que assistem esses vídeos? Os ditos despertos. Porque o vassoureiro que passa aqui na minha rua todos os dias, vassoureiro, ele está preocupado em vender as vassouras, tomar a cervejinha dele à noite com os amigos, ficar com a esposa, com os filhos, e no dia seguinte é a mesma coisa. Só as pessoas que estudam sobre esse assunto têm acesso a essa previsão de 3 dias de escuridão. Eu acho que é para causar pânico. Causar um pânico como o que aconteceu no ensaio sobre a cegueira de Saramago, quando as pessoas foram acometidas pela cegueira branca. Elas foram colocadas em campos de concentração e elas regrediram à forma primitiva, trocando comida por sexo. E depois de alguns dias elas voltaram a enxergar e se sentirem envergonhadas por terem passado por aquilo. É um livro que vale a pena ler. E com relação às pessoas, não vou citar nomes, mas que falam, não vai ser... Algumas ainda batem na tecla da escuridão realmente no termo da palavra, no sentido lato da palavra. Aliás, no sentido estrito da palavra. Mas outras já estão falando, não, vai ser um apagão tecnológico. É só você guardar a comida, isso assim, por 3 dias. Vai acontecer isso. Mas fiquem tranquilos. Quem é que vai ficar tranquilo se souber que isso vai acontecer? Até a NASA, quando sabe que alguma coisa pode acontecer com o planeta, ela não fala nada. Ela fala depois, poderia ter acontecido. Para evitar o quê? O pânico, o desespero. As pessoas sem um mínimo de ordem vão saquear a casa de uns aos outros, vão promover os mais diversos tipos de violência. É como aquela música, o que você faria se você tivesse, o que você faria se só te restasse esse dia, se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. E aí vem elencando as coisas que poderiam acontecer. Então, com todo respeito aos médiuns e canalizadores que falam sobre os 3 dias de escuridão, o que vem no meu coração é que não vai acontecer. Isso é só uma estratégia para extrair mais medo de nós, seres humanos, para esses seres que se alimentam dessa energia. Enfim, eu trago essa mensagem com muito carinho e eu precisava colocar isso para fora porque quem sabe alguém copia e cola e começa a distribuir esperança em vez do medo. Bom, se você é novo por aqui, por gentileza, se sinta-se abraçado, acolhido e convidado a, deixa eu lembrar, compartilhar, deixar comentário, se inscrever e tocar no sininho. Enfim, gratidão sempre.